Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema. Em, em primeiro. Fica ruim. Assim, melhor. Então, assim, esse tema, Momento de Saúde e Consciência, eu escolhi porque é um livro bem curtinho de Joana de Ângeles, psicografado por Edivaldo Franco, que eu uso na minha família para o nosso momento do Evangelho com Lar. Então, quando me convidaram para fazer um tema, eu falei, nada melhor do que falar sobre aquilo que eu estou estudando com a minha família. Porque, na realidade, eu não estou falando para vocês. Eu vou falar para mim também, porque todos os assuntos que nós vamos tratar aqui está direcionado diretamente para todos nós, especialmente para mim, que busco saúde, busco uma ampliação da minha consciência nessa encarnação. Então, assim, eu tenho uma particularidade, sim, de interesse e apreço pelos ensinos da Joana de Ângeles, porque nessa encarnação eu fiz algumas coisas e agora, mais por meio do final, eu estou exercendo um papel de psicoterapeuta. E é a Joana de Ângeles que me dá uma base de uma psicoterapia espiritualista para que eu possa conduzir as pessoas que me procuram no consultório. Então, eu fiz uma especialização, mas o meu estudo do dia a dia é em cima dos livros de Joana. Então, eu fico da mentora Joana. Eu chamo de Joana, mas assim, da mentora Joana, da veneranda Joana. Então, assim, que a gente possa aproveitar esse curto período de tempo para que a gente reflita de alguma forma, de um outro lugar, sobre a nossa responsabilidade nesse nosso processo de ampliação da nossa consciência e da nossa percepção sobre nós mesmos. Na primeira palestra que nós tivemos aqui nessa tarde, a Marli falou sobre as qualidades do bambu. E o bambu, como no reino vegetal, ele vem nos oferecer algumas reflexões de que como nós podemos nos focar ou nos colocar nas nossas relações observando o bambu. Aí, na outra quarta-feira, a Ostrina veio com uma fala de que para a gente atencionar, para a gente avançar nesse processo evolutivo, nós temos que ter um impulso, que nem um foguete, um impulso de uma vontade, uma decisão, e nós temos que deixar as nossas cargas pesadas para trás. Então, eu pensei, se a Marli já falou do bambu, a Alcina já falou do foguete, e que nós temos que nos impulsionar para ir para frente, ter vontade para ir para frente, e nós temos que nos tirar algumas cargas para a gente ficar mais leve e seguir um pouco mais feliz, mais leve na direção da nossa saúde, nada do que a gente ouvir um pouquinho que a Joana diz e como que nós podemos fazer isso. Então, assim, a primeira questão que toca profundamente é que Joana de Ângeles foi tocada na sua alma muitas encarnações atrás pela fala de Jesus. Ela seguiu o seu exemplo na sua vida diária, em todas as encarnações, pode ela conhecer e viver no caminho de Jesus, o Evangelho e as orientações desse Evangelho que trouxe naquela vida atual dentro daquilo que aconteceu. Aí eu coloquei assim, nós também, hoje nós estamos com as nossas dores, as nossas questões, as nossas dificuldades. E muitas vezes nós nos sentimos um pouco desamparados, ou desprotegidos, ou sem uma orientação. E aonde a gente busca orientação? Aonde eu busco orientação para as minhas questões?
Eu busco orientação nesse mestre, que Joana também buscou na época que ela viveu, na época de Jesus, nessa fala amorosa, nessa orientação presente, que vem encaminhando os que estão com seus fardos pesados. Porque eu vos orientarei, eu vos aliviarei, desde que vocês prestem bem atenção no que eu estou ali ensinando. Ele não disse assim, venha, meio bando assim. Ele disse, venha, estou disponível, tenho uma mensagem e vocês também têm que se observar, para vocês poderem ser acompanhados, orientados, aliviados. Então, eu acho isso muito interessante, que ela também passou por esse momento, essa experiência, que ela estava muito necessitada e ela busca por ele e ele orienta ela. Então, olha só, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Joana diz assim, Jesus, como nosso orientador, é o melhor terapeuta, é o principal terapeuta para a nossa alma, para as nossas questões internas, porque ele vem, a Alcina falou isso, essa energia crística, ela ampara toda a humanidade, mas ampara um planeta, ampara uma galáxia, mas ela vem de uma forma amorosa, humilde, e vem nos ensinar naquela época por parábolas, porque nós não estávamos preparados para aquilo que ele realmente queria ensinar. Então, ele falava por parábolas, porque nós éramos muito crianças, imaturos ainda emocionalmente, psicologicamente, para entender o que ele queria explicar. Agora nós estamos em outro momento. Aí, essa imagem eu gosto muito. Assim. Quando nós falamos de saúde, nós temos que lembrar realmente quem somos. Quem realmente somos? Somos um espírito encarnado numa experiência de vida. Então, o meu corpo é uma ferramenta necessária, excelente, extremamente capaz para que meu espírito se experimente. Então, essa visão já nos dá um pouco de alento para que a gente pense assim, sou saudável. Eu não sou doente. Parte de mim pode estar passando por alguma desarmonia orgânica, emocional, psicológica. Mas eu, na minha essência, sou saudável. Agora, por que parte de mim está passando por alguma desarmonia orgânica, emocional ou psicológica? Eu vou dizer que eu sou um doente? Eu estou momentaneamente com essa questão para resolver. É parte de mim. É uma parte desse ser que é uma complexidade infinita. E tem dentro dele uma tendência, uma memória inata da saúde, da organização. Porque nós somos um sistema energético. Todo sistema é fechado em si mesmo e tende à unidade, à harmonia. Tende à vida. Então, nós somos, no primeiro passo, essa complexidade, que a gente vai nos olhar hoje, conforme Joana vai nos dizendo. Né? Aí, assim, Joana, na sua experiência encarnatória, nas últimas, que a gente sabe quem foi ela, porque ela conta no livro de Divaldo Franco, depois que ela se apresenta a ele, que ela, nessas últimas encarnações, ela encarna como mulher. E eu já gostei dessa ideia. Porque eu também, nessa encarnação, encarnei com o corpo de mulher. Com alguns desafios, para eu aprender várias coisas. Porque quando a gente escolhe um corpo físico,
lá no plano espiritual, eu já tenho um desafio pela frente em função dessa escolha. Eu, nas minhas encarnações anteriores, eu fui muitas vezes homem. Então, eu vim com um jeitinho, meio mais facilitado de resolução das coisas masculinas. E eu ganhei um corpinho pequeno e fui me experienciando como mulher. E o meu maior desafio era trabalhar as questões do amor incondicional, da fala, da acolhida, da ajuda, porque a questão feminina faltava se desenvolver ainda em mim. A Joana diz, eu também vim como mulher. Eu vim como Joana de Cusa, na época de Jesus. Eu vim como Joana Inês de la Cruz, que era uma poetisa, uma moça, uma menina inteligentíssima, que deu, assim, um show de sabedoria, de conhecimento, naquela comunidade que ela vivia. Aí ela sempre, nessas encarnações, ela se direcionava para a questão do divino, para a questão da busca espiritual. Aí, nessa encarnação de Joana Inês da Cruz, ela, ali com seus 20 anos, ela vira uma monja, e essa monja gosta de ler, de escrever, uma grandiosa poetisa, e aí ela é conhecida como a monja da biblioteca. E a gente já está nessa arquitetando e acumulando conhecimentos para depois fazer o que ela faz hoje para nós, como guia da humanidade. Ela estava buscando saber de muita coisa. Aí ela vai se desenvolvendo ali como Joana de la Cruz, e vive, depois tem uma doença na região, e ela acaba morrendo muito cedo em função de uma doença. Tem um filme na Netflix que fala essa fase dela. É Joana Inês de la Cruz. Não está mesmo. Aí aqui ela já nasce no Brasil. Alguns anos depois, ela nasce no Brasil, numa família abastada, muito culta, que também vai servir a essa experiência espiritual, crística. Ela vai para um convento e acaba, depois de exercer muitas funções de vigário, de escrivã, uma mulher muito sábia, na Bahia, ela vira Sórum Joana Angélica de Jesus. Ela cuida de um convento em Salvador. E nesse convento, nós estamos perto da independência do Brasil. O Brasil está numa revolução social e uns soldados vão invadir o convento para violentar as irmãs, e ela sai em frente para salvar as mulheres, e ela é morta por esses soldados. Então, aqui é a última encarnação física, assim, dela, que a gente está sabendo, através de Val. Aí, no plano espiritual, lá em 1800, meados de 1800, corre uma conversa no plano espiritual que a humanidade está preparada para receber um novo olhar sobre esse evangelho. E que os espíritos que estiverem disponíveis a colaborar poderiam se apresentar. E ela disse, olha, eu vou me agremiar essa turma que vai auxiliar na França, na Europa, um pouco na América do Sul, essa arara terra, para que essa nova semente do evangelho mais, não sei mais tão parábolas, não tanto com parábolas, mas um evangelho mais direto, explicando realmente como as coisas são, que aí começa a decodificação que nós chamamos da doutrina espírita. E ela se apresenta na equipe como um espírito amigo. Então, nós temos dentro do nosso evangelho do Espiritismo, dois textos dela que se chamam a paciência, que ela explica uma parábola de Jesus sobre a paciência, e depois, mais na frente, ela, como espírito amigo, ela explica com as palavras dela, aquele que tem mais será lhe dado, aquele que tem menos, tudo será tirado. E ela diz, vocês não entenderam isso, né? Eu vou explicar melhor o que é essa parábola. Então, é muito lindo como ela explica. Então, isso é uma outra palestra.
mas ela tem duas contribuições no Evangelho, ali do Espiritismo. Quando é em 1945, ela começa a se apresentar para Edinaldo. E nisso, ele fica questionando, e ela se apresenta como um espírito amigo, e ele diz, mas o meu mentor tem que ter um nome, tem que ter um nome, tem que ter um nome. Aí ela fala, olha, eu já fui várias vezes Joana, pode me chamar de Joana de Ângeles. Aí começa a história de Joana de Ângeles. Aqui é a história que eu deixei mais escrito, porque vai ficar guardada bem aqui. Aí ela tem autoria de mais ou menos 70 livros de edital. E 16 dos 70 chama Série Psicológica de Joana de Ângeles. Nessa série, é o nosso curso de psicologia. Ela ensina, ela explica tudo que Freud explicou, ela explica tudo que Jung descobriu, ela explica toda a estrutura mental, psíquica, self, ego, ela explica, só que Joana não é palatável, não é fácil, ela é muito inteligente, ela é muito profunda. Numa frase do Joana de Ângeles, a gente fica uma semana inteira refletindo. Então, assim, desses livros todos, eu li uns 4 só, porque eu não consigo muito ainda entender. Eu estudo, vou indo. Então, o que nós vamos conversar hoje é sobre esse aqui, momentos de saúde e consciência. E esse autodescobrimento, uma busca interior, porque uma coisa está relacionada à outra. Esse momento de saúde, que antigamente era só momento de saúde, o meu material de estudo é só 20 páginas. E na edição nova está o momento de saúde mais consciente, que avançou um pouquinho na impressão. Mas vocês pegam na internet para poder ver. Para a gente ler, continuar estudando. Né? Então, assim, quais os nossos desafios de hoje à tarde? É a gente compreender um pouco essa linha de pensamento de Joana de Ângeles sobre o nosso processo de autoconhecimento. Por que isso está relacionado à saúde? Porque ela diz que ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós fomos nos distanciando de quem realmente nós somos. E nós fomos criando, desde nós irmos resolvendo as nossas questões, nós fomos ampliando as nossas questões. E cada vez por ignorância, por desconhecimento de quem realmente somos, nós fomos criando mais distanciamento dessa saúde orgânica. Porque o meu organismo, o orgânico, ele é mesclado pelo meu espírito. Não é uma coisa separada, porque o orgânico está aqui, o espírito está aqui. É tudo mesclado. A força que me move é espírito que me move. Eu sou um espírito em movimento que usa um corpo físico. Então, na medida que eu vou me atrapalhando com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas decisões, por falta de ignorância de quem eu sou mesmo, por falta de conhecimento de quem eu sou, eu vou me distanciando da saúde física. Porque o meu perispírito vai se organizando de uma forma que ele vai acumulando aquelas emoções e aquela influência vai desorganizando a harmonia das minhas células. Aí fica muito difícil eu me manter saudável se eu não sei quem eu sou. Se eu não sei o que eu sinto, o que eu penso, o que eu desejo, como é que eu poderia reorganizar essa historinha aqui, que se chama Heloísa? Eu tenho um desafio dessa encarnação para resolver algumas coisas. Graças ao bom Deus, eu já sei quais são essas coisas que eu tenho que resolver. Aí eu não fico meio perdendo tempo, não, porque se eu não resolver agora, na próxima isso vem meio acumulado. Com mais essas questões que eu preciso resolver, mas o principal que eu já sei qual é. Então, ela diz assim, o maior desafio do homem da mulher, é o processo de autoconhecimento. E a gente acha isso muito banalizado, muito teoria, dá uma dúvida.
é muito rápido, é reforma íntima, né? Na realidade, é isso. Mas nós temos que olhar isso de frente, com uma verdade. É isso e é isso, ponto, é só isso. Nós só viemos para isso. Eu só encarnei para me autoconhecer. E para me autoconhecer, eu tenho que me autodescobrir. Ela disse, eu não tenho como me conhecer se eu estou toda velada, se eu estou envolvida com crenças, com situações, com muitas questões, porque eu já devo ter vivido uns 2.000, 3.000 anos. Imagina quantas coisas que estão enrelacionadas aqui, né? Primeiro, aprender a se conhecer. Entrar em contato com o ser real que sou. Esse ser real que sou é o meu espírito, que vem para uma experiência, que tem uma sabedoria acumulada de experiências vividas, e essa sabedoria acumulada não tem certo nem errado, tem experiências espirituais. E essas experiências espirituais eu trago comigo. Só que aqui também tem um conjunto de emoções, de sentimentos, de coisas que às vezes eu não reconheço como elas são. Né? O objetivo do viver, de eu estar aqui, de viver, é que eu me aprimore. Olha a palavra, aprimorar quem realmente eu sou. E aí, eu aprimorar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quais são os meus gatilhos, o que mexe comigo, o que me tira do sério, o que me deixa feliz, o que me deixa doente. Para que será que eu estou tão feliz? Para que será que eu estou com essa família? Para que será que neste momento eu estou com parte de mim doente? Esse é um processo de autoconhecimento. A gente não pode... nós vamos, ao longo da nossa caminhada evolutiva, ao longo desses milhares de anos, nós fomos caminhando meio assim, meio descuidados de nós mesmos. Aí a nossa mente analógica, crítica e imaginativa foi se desenvolvendo e foi se distanciando dessa autopercepção. Hoje nós somos mais seres que têm coisas do que seres que são realmente ser. Hoje eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um carro, eu tenho um filho. Mas quem é Heloísa mesmo? Né? Essa é a pergunta de Joana. Quem é você? Aí aprimore tudo aquilo que fez que você necessitasse reencarnar. É isso, eu tenho que saber. É aqui que eu estou aqui. Eu vim para aqui, não vim passeio. Quando você passeia, nós estamos lá em Marte, em outro plano, já vivendo outras experiências. Né? Saber viver para aprender assim. Essa frase de Joana. Tudo aqui é frase comigo. Saber viver para aprender assim. Depois que aprender a se conhecer, então nós temos que nos aprender a nos conhecer, vamos aprender a viver. Porque eu vou colocar em prática aquilo que a Heloísa é. A Heloísa é muito lógica, a Heloísa é muito grossa, a Heloísa é muito amável, a Heloísa é muito suscetível às opiniões alheias. Eu já sei que eu sou, então, suscetível às opiniões alheias. Então, eu vou começar a exercitar, me observar melhor. A Heloísa tem essa tendência. Eu não sou isso, eu tenho essa tendência. Tem emoções que me pegam. Sou muito triste. Eu sou muito inspirada na minha alegria. Então, essa eu vou observando como que a Heloísa é, para colocar em prática no meu interagir com outros seres. Vamos aprender a ser para aprender a viver comigo. Porque não tem como eu me conhecer se eu não estar comigo. Se eu não ter tempo de fazer reflexão, de ficar quietinho. Ela diz assim, é como se nós tivéssemos um formigo dentro da gente. A gente vai fazer um bolo, a gente quer os ingredientes. Mas se eu não pôr no forno, o forno não vira. Não é? Esse forminho é dentro de nós, é os nossos momentos de reflexão.
que será que aconteceu comigo ontem quando a Alcina não falou aquilo? Por que eu me incomodei com a Alcina? Aí eu ponho no forninho. E esse forninho fica cozinhando aquele negócio ali. Aí uma hora que ele fala, não, não tem nada a ver com a Alcina. Tem esse negócio teu que toda hora que eu vim, você tem chinelo. Eu falando comigo. Então, meu forninho está me cozinhando. Então, a gente tem que pôr a gente para se cozinhar no forninho próprio. É que hoje nós estamos tão para fora que a gente só quer saber de outro. É o outro que é assim, o outro que é quadradinho, o outro que tem a saia justa, é o outro que tem a perna fina. Mas a gente mesmo, a gente não para fazer o que Joana está falando. Aprender a viver comigo mesmo. Né? Para dedicar um tempo para se escutar e se conhecer. Na proposta de autoeducação, eu me proponho a viver comigo para estruturar a consciência que eu tenho do ser. Para estruturar a consciência que eu tenho, eu preciso saber quem eu sou. Não tem saída. Não existe saída para a gente se manter saudável se a gente não se conhecer quem é eu. Tudo aquilo que penso que sou, não sou. Eu só pareço ser. A Joana, ela não é uma mentora delicada. Ela é uma mentora pontual. Ela vai no ponto. E a gente tem que pensar como é que nós vamos entender aquilo que ela está falando. Ela tem, mas uma hora a gente entende. É preciso tomar consciência para saber o que de fato eu preciso mudar. Me aprimorar no saber viver. Eu só vou buscar mudar algo depois que eu reconhecer que eu preciso mudar algo. Não é verdade? Não dá para sair atabalhoado, mudando porque o fulano falou, ou quem falou, ou li em algum lugar. Eu tenho primeiro perceber que não, isso é uma coisa que eu preciso mudar. E aí, como que a gente percebe o que a gente precisa mudar? Muito simples. Aquilo que lhe incomoda profundamente. Aquilo que bate em você e te incomoda profundamente é aquilo que você tem que mudar em você. A nossa encarnação vem daquilo que bate em mim. Isso é liga o sininho, o sinal vermelho, e eu vou ter que pesquisar por que eu me sinto assim tão magoada. Por que eu me sinto assim tão deslocada? Por que eu me sinto assim tão raivosa? Então, eu vim para trabalhar algo meio parecido com a raiva. Então, é um autoconhecimento. Aonde que isso nasce? Como que isso se manifesta? Por onde que isso transita nas minhas relações? Né? Só depois que eu sei quem sou na prática, aprendo a me amar e a viver como espírito que sou. Jesus disse a ela, e ela pegou isso e expôs na prática. Ela chegou para Jesus, lá em Cafarnaum, e disse assim, Jesus, eu sigo a sua doutrina, gostaria de continuar te seguindo, mas lá em casa está difícil. Eu tenho um marido que não está muito difícil, eu gostaria de seguir com você. Ele disse, Joana, nossa estar aqui encarnado é para aprender a amar. E você vai aprender a amar mais rápido, com mais intensidade, se você voltar para a sua família. Volte para o seu lar. Me siga, na medida que você possa, mas volte para o seu lar. Aí ela volta para o lar dela, contrariada, passa um período, o marido morre. E ela tem uma vida boa. Quando o marido morre, ela perde os recursos. Aí ela perde dinheiro, ela perde casa, ela perde as posses. E aí ela começa a ser ama de leite nas famílias, reinventa a vida dela. Mas ela começa ela continua seguindo as orientações de Jesus. Eu só consigo aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, relacionar com a natureza, amando a natureza, e amar o próximo como a ti mesmo. Isso foi o que Jesus falou para ela.
E ela foi praticar isso lá na família dela. Então, a gente tem que praticar aquilo que nós aprendemos, que nós somos orientados, ou na prática, porque na teoria tudo é perfeito. Né? Aí, lá naquele momento, Cusa, ela segue, Jesus é crucificado, ela está no meio das mulheres que recolhem Jesus na cruz, envolve um pano, passa aquelas ervas no seu corpo, e aí tem um movimento que os primeiros cristãos são capturados. E ela é levada no Coliseu para ser queimada, junto com o filho. E aí os soldados que estão ali para queimar, preparando ela para queimar, o filho fala, mãe, vamos sair dessa, por favor. Porque os soldados dizem assim, abjura, diga que não é nada disso que você acredita. Ela disse, não, meu filho, nós não podemos falar isso. Porque ele morreu na cruz, ele estava sabendo o que estava fazendo, e nós sabemos o que nós estamos fazendo. Aí, quando ela responde isso para o filho, o soldado se apavora e diz assim, o seu Deus só lhe ensinou a morrer? Aí ela disse, não, o meu Deus me ensinou a morrer, me ensinou a viver e me ensinou a vos amar. As 3 âmbitos do amor. Da gente amar a Deus sobre todas as coisas, acreditar que nós somos seres, parte desse Deus, amar a vida, se comprometer com a nossa vida, com a nossa saúde, ser feliz. Ser feliz exige comprometimento. Ser saudável exige decisão, impulso, para que a gente possa se desenvolver como ser divino que somos. Então, ela pega isso e traz para a sua vida. E hoje ela é uma guia da humanidade, com todo esse conhecimento do psicológico humano, porque ela quer que a gente sofra menos, que a gente desperte a nossa atenção para as coisas reais tão importantes. Que é quem somos, como funcionamos, por que eu sou assim, por que eu reajo assim. Porque esse meu jeitinho de ser que me desorganiza a minha saúde psíquica, orgânica. Então, não tem nenhum nos tornando parte de nós doentes. Tem nós mesmos, por as nossas escolhas. Aí ela disse assim, existe uma decisão, um movimento, um esforço. É muito difícil de mudar. Ela disse, sei que é. Vai conseguir? Vai. Aí ela traz uma metáfora, ela diz, calma, paciência. Sabe quando a gente ganha uma correntinha de ouro? Aquela correntinha fininha, que é cheia de nó, a gente guarda num botinho e fica cheio de nozinho. E a gente para de usar aquela correntinha porque está tudo cheio de nó, a gente não consegue desenrosar. Ela diz que nem a correntinha, vai mexendo na correntinha. Vai mexendo na correntinha, uma hora aquela correntinha, a gente puxa um ladinho do fio, o nozinho se desmancha. Aí puxa mais uma coisa, demora, puxa ali, desmancha. Quando eu vejo, eu estou com a correntinha inteira na minha mão. Exige um manuseio, exige um forninho, a reflexão. Né? Solta tudo, quando a gente menos espera, solta tudo. A gente está com a correntinha para usar de novo. Aí ela disse, é a metáfora da corrente de ouro e a metáfora da mangueira. Se o meu psiquismo humano é mantido por um psiquismo divino, que é uma mente divina que movimenta tudo isso, é parte de mim. Se eu estou com essa mangueira entupida lá no meu jardim, com um nozinho, a água sai? Não. Como que eu vou ser saudável? Como eu vou ser feliz? Como que eu vou tomar decisão? Como é que eu vou me movimentar na vida? Se eu estou cheio de nozinho, tudo emperrado, precisando passar um olhinho em algumas partes, eu preciso desmanchar os nozinhos, para que essa água corra através de mim. Essa água é essa força psicológica, esse psique divino que flui através de nós. Só que,
Se eu não tomar a decisão, se eu não decidir, porque nós somos seres de livre-arbítrio, se eu não pedir, se eu não refletir, as coisas não fluem, né? Então, assim, aquela história, você viu sua missão a morrer? Não, não viver. Aí, Divaldo um dia pergunta a ela, está numa falinha de Divaldo, assim, é difícil evoluir? Ela disse, não, meu filho, é muito fácil evoluir. Desde que você faça todo dia, olha a minha vida seguindo aqui, ó. Desde que você faça todo dia algo bem pequenininho, diferente do que você fez ontem. Aí você põe um ângulozinho na tua diferença aqui e continua seguindo a tua vida em outro rumo. E a tua vida vai sendo transformada. Nós não somos seres permanentes. Nós somos seres em movimento, em transformação. Eu digo, eu tenho uma personalidade forte. E eu achava isso o máximo. Que eu era muito autêntica, que eu tinha personalidade forte. Depois eu descobri que esse era o meu desafio, essa encarnação. Eu tinha que trabalhar essa personalidade forte, trabalhar essa autenticidade, para eu poder ir transitando para um outro lugar de forma diferente. Que era a personalidade, não era a egoísta. Aí eu fui dando uma outra direção para a minha vida. Eu já morri nessa vida e já renasci nessa vida várias vezes. Por mudanças profundas de jeito de ser. E assim a gente vai seguindo. Nós não somos permanentemente iguais. Nós somos em processo de mudança. Hoje eu sinto uma coisa, me dou a liberdade de sentir outra amanhã de forma diferente, me dou a liberdade de mudar de opinião, me dou a liberdade de mudar de cidade, de casa, de roupa, de corte, de cabelo. E eu tenho que ir me experimentando. E assim a gente vai no nosso processo evolutivo. Aí Joana vem nesse livro, bem, que vocês vão ler, vão comprar para ler, quem quiser, né? E como que eu conquisto a saúde integral? Eu conquisto a saúde integral que é tão ambiciosa, ambicionada pelo humano, quando eu consigo a harmonia entre o equilíbrio orgânico, emocional e psíquico. Esse é o maior desafio da nossa inteligência humana. É nós estarmos em harmonia com esses três âmbitos aqui, ó. Orgânico, emocional e psíquico. Aqui não entra a palavra espiritual. Porque o espiritual, ele está permeando isso tudo. O espiritual é isso tudo. Porque quando eu estou em desarmonia, eu abro pela culpa, pelo ressentimento, pela mágoa, eu abro uma sintonia, uma conexão com outras energias que acabam me desequilibrando ainda mais. Porque eu vou me desorganizando, eu vou me desarmonizando. Então, se eu tenho alguma questão que está me incomodando hoje, ou orgânica, ou emocional, ou psíquica, com muito amor, o corpo está pedindo, olhe para mim, me apoie. Porque em algum momento eu desandei aqui. Nós dois juntos, eu, a sua inteligência, mais corpo, mais o espírito, mais o emocional, mais o psíquico, a gente desandou. Mas o corpo precisa ser olhado, ele não é uma coisa fora da gente. Precisa ser acalentado, acolhido. Aquela parte precisa ser ouvida. Ela está pedindo olhar amoroso. Então aí a gente começa a sentir, ver o que será que o meu estômago está querendo me dizer hoje. Tem dia que eu estou extremamente triste. E é normal eu ficar triste. Aí eu sento no beira da cama e deixo aquela tristeza chegar. Aí a tristeza chega, as lágrimas chegam, e aquilo vai descendo, vai descendo. E digo, meu Deus, essa tristeza está vindo aqui da minha barriga. Aí a barriga começa a falar comigo. Aí esses dias veio uma imagem do meu filho com 7 anos de idade, dentro de um carro, eu estava buscando ele numa praia. E, gente, meu filho tem 22 anos, a barriga está mostrando essa imagem. O que será que eu guardei de triste desse dia?
E era uma tristeza que ela não estava acontecendo. Só que eu sentar, parar e ouvir, a imagem saiu para fora. Falei, viu? Não vai me dar doença. Não vai me dar uma gastrite, não vai me dar um negócio. Porque eu parei para falar, por que está isso assim? Onde está vindo essa tristeza? De onde? Sentei, deixei quieto. E assim a gente vai se colocando no fominho. Né? Aí, para a gente ter saúde, ela resume, nós precisamos estabelecer, estamos numa era de uma nova consciência da responsabilidade. Lá na época de Jesus, nós éramos crianças emocionalmente, psicologicamente. Hoje não somos mais. 2.000 anos se passaram, as informações estão chegando, nós amadurecemos, e hoje está sendo cobrado de nós a responsabilidade de nós usarmos da melhor forma esse veículo que nós temos. O orgânico, psíquico e intelectual, com responsabilidade. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou aqui? Quem são os seres que convivem comigo na minha família? O que eles precisam? Eu estou colaborando, eles estão colaborando comigo. O maior cadinho nosso de transformação é a família. Então, né? Então, assim, já passou da nossa hora? Já, né? Então, eu quero deixar para vocês, eu quero, assim, um minutinho, que vocês fechem os olhos, e esse um minutinho final para a gente encerrar. Vocês podem usar em casa. Fechem os olhos, respirem profundamente, e tragam na memória de vocês momentos felizes, momentos, lembranças boas. E essas lembranças de criança, de adulto, de um casamento, de um acidente de vida, um sucesso empresarial, isso possa acalentar internamente e revigorar todos os nossos olhos, como um sorriso de vitória. Porque somos vitoriosos. Somos seres vitoriosos, porque nós estamos aqui, em cada um dos tempos, com essa oportunidade para nos conhecer e desenvolver. Então, respire profundamente, com essa sensação de bem-estar, de segurança, uma segurança interna. Nós temos dentro de nós uma inata, no DNA, nós temos uma sabedoria própria que tende à saúde. É só eu falar com esse corpo, eu ouvir esse corpo, enviar um olhar de amor para esse corpo. Ele vai fazer o que ele precisa. Apoios. Então, assim, respirem profundamente. Eu tenho uma gratidão profunda por estar aqui aprendendo com você. Que a Joana, Jesus, que é de Jesus, a mentora Joana, continua nos iluminando, nos direcionando os passos, porque nós crescemos, podemos fazer as mudanças necessárias. Então, muita gratidão, vamos escutando. E é isso. Essa meditação, eu vou deixar e depois eu passo para vocês. Vocês procuram na internet, que eu não fiz a meditação, chama Meditação do Sorriso Interior. E vocês vão brincar de sorrir para vocês mesmos internamente. Isso vai desarmando, a gente tem que desarmar. Quando tem alguém muito chato na frente da gente, a gente não desarma aquela brincadeira, e a gente tem que desarmar as nossas sensações internas. Um sorriso, uma alegria, uma alegria. Aí os órgãos vão desarmando, vão encontrando um novo jeitinho de funcionar.